Olá, boa tarde, meus amores aqui do Quai. Estava com saudade de vocês. E aí, como é que vocês estão? E então, vamos ter aqui um resumo da história da minha vida, que eu vou contar para vocês algumas coisas de quando era do meu tempo, né? No meu tempo, na casa dos meus pais, só era panela de barro. A panela feita realmente de barro, né? E os copos eram uns copozinhos de plástico. Os pratos eram uns pratozinhos de plástico. Era tudo muito engraçado. Jarra, para a gente tomar água, não tinha geladeira, né? Naquela época não tinha, era jarra. E para o menor da jarra era pote. Depois eu trago algumas imagens aqui para mostrar para vocês o que era jarra e o que era pote e filtro de barro. Eu acho que vocês devem saber, né, o que é filtro de barro. E então, naquele tempo não existia gás, né? Bujão de gás. Meus pais, né? Muitos, não só meus pais, como muita gente naquela época cozinhava a lenha. A lenha era no fogão de lenha. Um fogão tipo esse aqui, ó. Era desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é feito de barro. E aí pega a lenha e coloca embaixo, toca fogo e em cima tem uma gradezinha para colocar as panelas para cozinhar. Era assim que era o fogão da minha mãe, era desse mesmo jeitinho. Lembro como hoje. E então, era assim que as pessoas naquela época cozinhavam. Não era de carvão e tinha bujão, fogão a gás. Não, não era. Era assim, a lenha. Claro, né? Isso aqui era para as pessoas pobres, né? Que não tinha recurso nenhum, que não tinha dinheiro para comprar bujão. Já aquelas pessoas ricas que viviam na cidade, tinha sim. Mas para a gente pobre, era esse fogão aqui. Esse fogão era desse tipo de fogão, quase que eu não falava. O fogão da minha mãe é parecido com esse daí. Eu procurei um bem parecido com o fogão da minha mãe. Para falar a verdade, aí a comida era cozinhada nas panelas de barro. Só existia panela de barro, fazia aquela comida, gente, e a comida era super gostosa. Eu acho que tem muita gente aqui que sabe, né? Porque até hoje existe panela de barro. Se você for numa feira livre, você encontra panela de barro, jarra, pote já é o mais difícil de achar, mas panela de barro é mais fácil, que até muita gente compra para fazer de efeito na casa. Hoje elas servem mais para isso, né? E hoje em dia as coisas estão tão evoluídas, mudou tudo, que hoje em dia ninguém não come mais numa panela de barro, né? Tem que ter uma bela de uma panela de pressão, aquelas panelas que tem de várias cores, porque se for na panela de barro, ninguém vai comer. Vai achar que a comida vai ficar gosto de barro. Mas não vai, gente. Eu amava, era na época do caju, que a gente juntava as castanhas, e minha mãe assava as castanhas e ela pisava com farinha, que era pra gente comer com açúcar. Gente, era muito bom. Também, naquela época, os homens, quando iam para o roçado, passar o dia no roçado, porque quando eles iam para o roçado, eles passavam o dia. Levava a comida pronta? Não, não levava. Levava o feijão branco com rapadura e o feijão cozinhava lá. Fazia-se um fogão com os tijolos, colocava a lenha dentro para cozinhar aquele feijão naquela hora para eles almoçar. Era assim que era naquele tempo. Tenho certeza como muita gente viveu aquele tempo, aquela época que eu vivi. E vai entender do que eu estou falando, gente. Mas era muito bom. E deixa saudade. Se eu pudesse, eu fazia um fogão igualzinho a esse aqui, ó, gente. Tá vendo as panelinhas? Era desse jeito pendurada na parede. A panelinha era de barro. Essas panelas aqui não é de barro, né? Mas a da minha mãe era panela de barro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e fica aí um pouquinho, ó, com essa imagem